Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo de filosofia. E hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo que iniciamos na última aula, que foi sobre a gênese da filosofia. E hoje eu quero falar com vocês sobre a estrutura do pensamento desses primeiros filósofos. A gente precisa entender que esses primeiros filósofos, eles tinham um campo de estudo em comum, que era a natureza, a qual no grego a gente se refere como physis. E aquilo que eles buscavam nessa natureza era justamente o seu princípio. Princípio, no grego, a gente usa a palavra arché. Logo, o campo de estudo do grego era a physis, e eles procuravam a arché dessa physis. A arché seria o princípio que rege a physis. E é importante que a gente esclareça, que a gente destaque que a arché ela é o princípio que rege. Porque princípio é uma associação até pertinente que nós fazemos à gênese, a começo. E a arché ela envolvia muito mais do que aquilo que dá vida, aquilo que cria. Na verdade, o grego ele tinha muita dificuldade em conceber um criador. A gente concebe um criador mais por causa das influências cristãs, por causa das influências do Antigo Testamento na Bíblia, judaico-cristã. Mas para um grego, isso daí era inconcebível. Por isso que a arché ela era aquilo que não apenas dá início, mas aquilo que mantém as coisas e aquilo sem o qual a vida acaba. Logo, a arché seria também não somente o que dá início, mas o que mantém e aquilo que sem o qual as coisas encontram o seu fim. É isso que seria a arché. Então, os primeiros filósofos, aos quais nós chamamos de pré-socráticos, como o nome sugere, eles precederam a Sócrates, eles buscavam encontrar esse princípio. Acontece que esse princípio ele nem sempre era material. Alguns filósofos constataram princípios e premissas que elas eram não necessariamente materiais. Alguns filósofos, por exemplo, encontraram elementos, constataram, na verdade, arqués que elas eram sumariamente abstratas, como, por exemplo, os filósofos da escola italiana. Pitágoras mesmo, quando perguntado qual seria a arqué, ele disse os números, a matemática. Outro filósofo, o Anaximandro, para ele, a arqué era o apeiron. Aí você pergunta, o que é o apeiron? Você existe uma árvore chamada pé de apeiron. Você pode cavar o chão e encontrar uma pepita de apeiron. Então, existem elementos que são, na verdade, melhor dizendo, pareceres e vereditos sobre essa arqué que não são necessariamente materiais. Alguns desses pareceres são abstratos. E existia essa dicotomia, existia essa variedade de arqués constatadas por esses filósofos pré-socráticos. Esses filósofos nós também chamamos de naturalistas ou filósofos da physis, até porque esses filósofos pré-socráticos, alguns deles chegaram a conhecer Sócrates. E quando falamos pré-socráticos, a gente tem a ideia de que, na verdade, eles nasceram antes de Sócrates e Sócrates não conheceu nenhum deles, mas Sócrates chegou a conhecer alguns deles. Tá certo? Então, antes
que a gente parta para cada filósofo pré-socrático separadamente, é importante a gente entender a estrutura do pensamento de cada um deles. Tá certo? Na verdade, de cada um deles não, do pensamento em geral deles, aquilo que eles buscavam. Muito embora esse seja o objetivo desse vídeo, mostrar a estrutura do pensamento deles, a gente vai entender que cada filósofo ele pensava de uma forma diferente. Logo, muitas idiosincrasias de cada um desses filósofos vão ser aqui mostradas quando a gente for falar sobre cada um deles separadamente, tá certo? Os filósofos pré-socráticos eles se dividiram em algumas escolas. A primeira escola foi a escola jônica. A maioria dos pareceres que a gente encontra na escola jônica sobre Arqué são elementos físicos, a maior parte deles. A escola italiana, por outro lado, não. Todos os pareceres de Arqué que a gente encontra, eles são abstratos. Na escola eleata, a gente também encontra ora físico, ora abstrato. E tem também a escola pluralista, que ela pensava a Arqué como sendo mais de um elemento. Então, nós vamos tratar sobre cada uma dessas escolas, cada um desses filósofos separadamente, para que a gente tenha um bom aproveitamento, evite redundâncias, tá certo? Então, a gente se vê no próximo vídeo.